O filme dos X-Men marcou o início de uma grande era de filme de super-heróis no cinema. E com isso eu resolvi assistir esse filme em câmera lenta, na velocidade mínima possível. E então eu encontrei 20 detalhes incríveis que eu tenho certeza que você não viu antes, e que eu iria apresentar a vocês na ordem cronológica do filme. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Número 1. No início do filme, no campo de concentração de Auschwitz, quando o Eric é separado pelos soldados e sua família, no momento em que ele desperta os seus poderes, vemos que ele enverga o portão do local, onde se você olhar atentamente, verá que o portão ficou envergado formando um X, que simboliza os genes dos mutantes. Número 2. Na cena a seguir, vemos que a vampira beija o seu namorado, onde ela acaba sugando sem querer a vida dele. E esse é o momento onde ela desperta seus poderes. E essa cena faz referência a uma cena do primeiro episódio da série animada dos X-Men, onde ela diz: eu me lembro quando eu tinha 13 anos. Eu tinha um namorado. Eu dei um beijo nele. Ele ficou em coma por 3 dias. Número 3. Ainda nessa cena, é possível ver que a vampira diz: eu subo as rochosas canadenses e depois só algumas centenas de quilômetros até Anchorage. E Anchorage é exatamente o local onde ela se encontra com os X-Men pela primeira vez nos quadrinhos, na edição número 171 dos Uncanny X-Men de 1981. Onde mais na frente no filme, vemos que ela é resgatada pelo Ciclopes e a Tempestade exatamente nesse local. E ainda no mural em seu quarto, é possível ver uma marcação da Estátua da Liberdade bem aqui, premeditando assim o local onde ela seria presa pelo Magneto, no final do filme. Número 4. Quando a Jean Grey está discursando no Senado em Washington, nesse momento, vemos que ela diz: essas mutações se manifestam na puberdade e costumam se desencadear em períodos de elevado estresse emocional. E essa fala foi referenciada 15 anos depois, no filme do Deadpool, onde o Francis fala: estou injetando em você um soro que ativa qualquer gene mutante escondido em seu DNA. Para que ele funcione, precisamos submetê-lo a um estresse severo. Número 5. Quando o professor Xavier se encontra com o Eric pela primeira vez, o local onde eles estão conversando fazem alusão ao gene X dos mutantes. E esse mesmo local é uma referência ao local onde o Magneto fica preso, na cena final do filme. E ainda nessa cena, podemos ver que o rosto do professor Xavier está claro, enquanto o do Magneto está escuro, mostrando que ele está totalmente irado com a humanidade e ao mesmo tempo mostra que o Xavier é do bem e que ele é do mal. Número 6. O caminhoneiro que dá carona para a vampira nessa cena é o ator e dublador Jorge Buza, que dá voz ao Fera na série animada dos X-Men dos anos 90 e que retornou agora em X-Men 97. Número 7. Quando o Wolverine está lutando no ringue, nesse momento, é possível ouvir o som do adamante quando ele dá um soco e quando ele dá uma cabeçada no homem que ele está lutando. E no início da cena, vemos que o juiz da luta diz: whatever you do, don't hit him in the balls. You said anything goes. Anything goes, but he'll take it personal. Onde, se você olhar atentamente, verá que esse homem chuta o Logan 2 vezes no local onde ele foi avisado para não bater, onde ainda vemos que o juiz grita, pois o juiz sabia que o Logan iria acabar com ele da forma mais rápida e agressiva possível, onde vemos que o Logan finaliza o combate exatamente com 2 socos, sendo exatamente a mesma quantidade de soco que ele recebeu desse homem nessa luta. Número 8. Na cena do bar, quando Wolverine coloca suas garras para fora pela primeira vez, nesse momento, é possível ver que as garras passam rasgando a sua pele, e isso acontece por conta do seu alto fator de cura, que sara qualquer ferimento em seu corpo de forma instantânea, como podemos ver bem aqui nesse breve momento, quando ele retrai suas garras. Então todas as vezes que a garra do Logan sai para fora, elas acabam causando ferimentos em seu punho. E o engraçado é que na série animada dos X-Men dos anos 90, é possível ver que tinha uns mecanismos nos seus punhos para que as garras passassem por elas e não causassem esses ferimentos. E essa ideia foi retirada dos quadrinhos, que se mantém fiel até hoje. Porém, na versão live action do personagem, essa ideia não ficou muito legal, e então decidiram colocar ela saindo dos punhos para que fosse mais realista. E mesmo que o Logan já tenha feito isso milhares de vezes ao longo dos anos, esse movimento ainda é algo muito doloroso para ele. E uma prova disso acontece nessa cena, onde ele diz: when they come out, does it hurt? Every time. E o que torna esse movimento ainda mais doloroso para ele é que ela não apenas rasga sua pele, como também desloca os ossos de sua mão, como podemos ver bem aqui nessa cena do tanque, em X-Men Origins. Número 9. Ainda nessa cena do bar, a jaqueta que o Wolverine está usando nesse momento é a mesma jaqueta que ele recebeu do Sr. Travis Hudson na cena do celeiro, em X-Men Origins Wolverine. Número 10. Quando o Logan chega na sala do Professor Xavier, após ser guiado por ele através da mente, nesse momento, vemos que a Kitty Pryde esquece a sua bolsa, então ela volta para pegá-la e depois atravessa a porta usando seus poderes. Então vemos que o Logan se assusta com isso, então o Xavier fala: física. E isso acontece pelo fato da Kitty Pryde ter a habilidade de ficar intangível, movendo as moléculas e átomos do seu corpo na velocidade da luz. E essa habilidade foi inspirada na habilidade do Flash, que aprendeu a deixar o seu corpo em fase molecular, para que ele passe por qualquer material.
E ainda na sala do professor Xavier, é possível ver um quadro com anotações e cálculos de ângulos em grau, e esse cálculo abaixo se refere a raios disparados em objetos distantes, onde são refletidos para outro alvo. E esse cálculo faz referência ao laser disparado pelo Scott nos seus óculos, que refletiram e atingiram o dente sabre, no ato final do filme. Número 11. Na cena a seguir, vemos que o professor Xavier apresenta o Logan, a Tempestade e o Ciclopes, e quando a Jean entra na sala, é possível ver que o Logan olha para ela de uma forma totalmente diferente. Onde, se você olhar atentamente, verá que o Scott percebeu isso, então ele olha para o Logan sem entender nada, onde logo em seguida, vemos que o Logan puxa o Scott pela blusa, onde é possível ver que o Scott olha para o professor Xavier com uma cara de ironia, como se quisesse dizer: professor, se você não fizer nada eu irei acabar com ele. E na cena deletada do filme, é possível ver que o Scott iria realmente atirar no Logan naquele momento, onde a Jean diz: If Scott opened his eyes without that visor, he could punch a hole through a mountain. I think it's good for all of us if he has a sense of control. E a Jean sabia disso, pois um pouco antes vemos que a Jean olha para o Scott e fala algo em forma de leitura labial, e o Scott viu isso, pois ele olha para ela imediatamente, e se o professor Xavier não tivesse interrompido Logan naquele momento, uma tragédia teria acontecido, onde mais na frente no filme, vemos que o professor pergunta ao Scott: você não gosta dele? E então ele responde: como é que sabe? Oh, médium, você sabe. Número 12. Quando o senador Kelly está conversando no telefone dentro do helicóptero, por um breve segundo é possível ver que existe um tom azulado em cima da mística, antes mesmo dela revelar sua verdadeira identidade ao senador Kelly, mostrando para nós que ela estava ali o tempo todo. E outro detalhe é visto antes do senador entrar no helicóptero, onde vemos o Grosso disfarçado de piloto bem aqui. E no momento em que o senador chega no esconderijo do Magneto, vemos que o senador pergunta: cadê o Henry? O Sr. Guy Ritchie está morto há algum tempo, senador. E esse Henry é o subordinado do senador que a mística usou como disfarce no helicóptero, onde na cena final do filme é possível ouvir a seguinte notícia no rádio: o corpo do antigo ajudante do senador Robert Kelly, Henry Guy Ritchie, foi encontrado hoje. Os relatórios preliminares do legista indicam que Guy Ritchie foi atacado por um urso. E o ajudante do senador foi morto pelo dente de sabre, pois as suas garras são idênticas à de um urso, e ele foi responsável por algumas mortes desse tipo no arco final do filme. Número 13. Quando a Jean está mostrando o raio-x do Logan para o professor Xavier, nesse momento, vemos que ela diz: o metal é uma liga chamada adamantium. Foi enxertado cirurgicamente em todo o esqueleto dele. Onde é possível ver que as garras dele foram construídas como um mecanismo de combate e depois inseridas em seu corpo. E uma prova disso é vista na cena do trem, quando o Magneto imobiliza ele no ar, onde é possível ver parafusos em suas garras, provando assim que elas não são naturais e que foram fabricadas externamente. Porém, isso não faz sentido, e então os diretores, junto com Kevin Feige, decidiram mudar e colocaram garras orgânicas de osso, como vimos em X-Men Origins Wolverine, onde nela foram inseridos o adamantio, sendo algo que permaneceu fiel até Wolverine Imortal, onde após ter suas garras partidas pelo Yashida, ele volta a ter suas garras de osso novamente, como é visto no combate final e na cena pós-crédito do filme. Número 14. Quando o senador Kelly sai da sua cela usando a sua mutação de água, nesse momento, é possível ver que ele sai usando a sua roupa. Porém, quando o Magneto chega, é possível ver que o sapato dele está no chão. E isso não faz o menor sentido, pois a sua mutação atingiu tudo que estava em seu corpo, transformando toda a sua roupa, inclusive o seu sapato. E uma prova disso acontece quando ele cai no mar, onde vemos que ele estava com roupa, e depois disso, quando ele aparece na praia, é possível ver que ele está sem nada, por conta que suas roupas se tornaram água no processo da sua mutação. Número 15. Quando a mística se transforma no Logan para poder atacar ele, um pouco antes, é possível ver ela se transformando nele atrás dessa coluna bem aqui. E o coordenador de luta dessa cena foi o ator Ken Hui Kwan, que apareceu na Marvel 23 anos depois fazendo o Ouroboros na incrível série do Loki. E ainda nessa cena da Estátua da Liberdade, quando o Wolverine pula em cima da coroa da estátua e depois dá a volta por cima, essa cena foi referenciada 18 anos depois, em Pantera Negra, no duelo do T'Challa contra o Killmonger. Número 16. Na cena final do filme, quando o Magneto está jogando xadrez com o professor Xavier na prisão, nesse momento, vemos que ele diz: Doesn't it ever wake you in the middle of the night? The feeling that someday they will pass that foolish law, or one just like it, and come for you and your children. I feel a great swell of pity for the poor soul who comes to that school looking for trouble. E essa fala foi dita novamente em X-Men Apocalipse, onde vemos que suas versões mais novas dizem a mesma coisa. Doesn't it ever wake you up in the middle of the night? The feeling that one day they'll come for you and your children. I feel a great swell of pity for the poor soul that comes to my school looking for trouble. E essa é a última curiosidade desse vídeo, e eu espero que tenham gostado. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um abraço e até mais.